Praticamente todas as lideranças do marketing B2B já tinham ouvido falar no conceito de VUCA antes da pandemia, mas de lá para cá, todas elas estão vivenciando isso na prática, do jeito mais didático possível. Para quem não sabe, VUCA é um acrônimo da língua inglesa que significa Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Tecla SAP. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É exatamente nesse cenário que estamos reaprendendo a viver e a tomar decisões muitas vezes inéditas no marketing B2B. No episódio 11 do podcast Conversa B2B, vamos falar sobre os planejamentos flexíveis que estão dando a tônica de 2021. Esse é um dos temas abordados no e-book gratuito Novas Visões para o Marketing B2B, como os principais líderes de marketing B2B do Brasil se preparam para os desafios que estão por vir, que você pode baixar gratuitamente no site conversa.tech. Nosso convidado de hoje é justamente uma das estrelas do nosso material, o executivo Gustavo Zobaran. Ele atua há 20 anos em projetos de inovação, transformação digital, marketing e comunicação, entre outras coisas. E é o vencedor do Prêmio Profissional de Destaque do Mercado Digital, Digitalks 2020, na categoria Negócios. Hoje o Gustavo atua também como Head de Negócios na Porto Seguro. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo ao Conversa B2B. Oi, Renata. Fala aí, galera, ouvintes da Conversa B2B. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E só um ponto, Renata, eu sou gestor de marketing da Porto Seguro. Gestor de marketing da Porto Seguro, ajustado, é o LinkedIn. Beleza. Que prega essas peças na gente quando a gente vai checar. Certo. Os cargos, mas é isso, ele é um bambambam lá na Porto e etc. E além disso, ele faz muitas coisas e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência dele hoje. E para quem não sabe, eu sou a Renata Delia e estarei aqui também com os meus companheiros de todo o santo episódio. Juliano Dutini. E aí, Gil? E aí, turma? Zobaran, bem-vindo aí. Você vai desfrutar aí desse momento único com esse entretenimento adulto aqui que a gente faz para os nossos ouvintes de marketing B2B. Entretenimento adulto porque passou das 18 horas de sexta-feira, no momento exato que estamos gravando esse podcast, e hoje estamos todos tomando cerveja, mas para não ser censurados pelo YouTube, a gente está escondendo isso em vídeo, tá? Então quem está ouvindo, beleza, vocês podem saber que tem cerveja, e no vídeo pode ouvir o áudio, mas não pode ver a cerveja no vídeo. E estou aqui também com o Guilherme Sboarin. E aí, Gui, como é que estão as coisas? Tudo certo, fala pessoal, fala Rê, fala Gil, fala Zobaran, vambora. Vambora! O podcast Conversa B2B é um oferecimento da agência Conversa Tech. Assine também a nossa newsletter mensal e gratuita e leia nossos blog posts no site conversa.tech. Sigam-nos os bons no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Anchor e compartilhem os nossos episódios. Vocês também podem ver as nossas carinhas bonitinhas no formato videocast no YouTube, dessa vez com as nossas cervejas censuradas e escondidas por trás de canecas inofensivas. Dá-lhe jogo de cintura diante de tantas mudanças de planejamento. Queria que você, Gustavo Zobaran, contasse para a gente a sua jornada do herói do marketing B2B desde o início dessa loucura toda de pandemia. Conta para a gente como é que você enfrentou as mudanças de planejamento desde o início de 2020. A gente está completando um ano de pandemia no Brasil, especificamente, né? Desde o primeiro caso identificado no Brasil. E como é que as coisas se reconfiguraram para 2021, considerando todas as variáveis do momento, Gustavo? Renata, Gil, Gui, galera, é assim... de fato, ano passado foi um ano muito desafiador, acho que para todo mundo, né? Acho que ninguém imaginava
que em tempos de planejamento, né, dezembro, janeiro, fevereiro, fazendo o planejamento, que em março do ano passado, né, a gente ia enfrentar esse desafio, né? Mas uma coisa foi muito interessante assim que aconteceu, né? A gente tinha todo o planejamento já estruturado e desenhado, e de repente a gente falou, cara, e agora? Tá todo mundo nas suas casas, o que a gente tinha planejado, de fato, a gente não iria conseguir executar. O time todo separado, conforme eu falei aqui, e só que, de repente, a gente se viu numa necessidade de atuar muito mais de um lado pessoal, né, individual do time, do que uma preocupação com planejamento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava diante de um cenário, e ainda estamos, né, infelizmente, pandêmico e caótico, e que tem gente que diante de um cenário desse, tem diversas posturas. Tem gente que congela, tem gente que se fecha, tem gente que não, enfim, que não enxerga o copo meio cheio, tem gente que enxerga o copo mais vazio, e não tem certo ou errado nesse momento. São pessoas, né? E aí eu acho que foi uma necessidade bem interessante de atuação pontual, individual, em cada membro ali do time, para entender em que momento e como eles estavam encarando aquele momento, mas de uma forma geral para o time todo, o recado foi, galera, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado, porque isso foi por terra. O que é o certo eu fazer agora? Ou o que é o errado a gente fazer agora? E então, esse foi o recado para o time todo. Olha, não tem certo ou errado nesse momento. A gente não pode ficar parado, né? Então, vamos trocar, vamos nos reunir diariamente para que cada um consiga colocar para fora, exercitar o que está pensando para aquele momento, e aí, de uma forma colaborativa, a gente meio que redesenhou o nosso planejamento, né? Então, acho que esse foi o grande recado, assim, que foi passado para o time todo galera, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente não pode ficar parado. Muito bem. E para 2021, como é que foi esse... Claro, né? Imagino que o nosso tema hoje é planejamentos flexíveis, né? Imagino que de lá para cá, muita coisa mudou no planejamento, verba que estava aqui foi para lá, evento que estava planejado caiu, as coisas se tornaram digitais, mas aí vocês tiveram que planejar 2021, já tendo passado alguns meses de pandemia. Para 2021 em si, alguma mudança? Como foi esse planejamento para o ano, segundo ano da pandemia, né? Eu acho que já fica mais natural, né? A gente, por si só, já começa a se acostumar, né? Acho que o ser humano é bem camaleão, né? Quando no momento de dificuldade, a gente às vezes dá uma rateada, uns mais, uns menos, mas isso deixando rolar, isso a gente se adapta à grande maioria, né? Claro que não é todo mundo. Então, eu acho que para 2021 foi um planejamento muito mais tranquilo comparado ao que a gente passou no ano passado, né? Então, enfim, a gente já conseguiu entender as necessidades, a gente já conseguiu entender um pouco do comportamental das pessoas diante desse cenário caótico e pandêmico. Então, isso facilitou a gente na construção de um planejamento, né? Então, diria que
tá difícil, claro, é difícil, né? Porque tá todo mundo em home office, já vai fazer um ano, dia 14 de março aqui faz um ano disso, e aqui para a gente, para mim, então, a dificuldade foi essa ótica de todo mundo ter que se reinventar, né? E de fato, planejamento flexíveis também eu acho que foi um grande aprendizado aí para esse momento. É importante ter planejamento? Mas é importante ter planejamentos flexíveis, né? Não adianta você querer construir uma estrada aí, pavimentar a estrada 10 quilômetros sem prever pelo menos uma saída nesses 10 quilômetros. Cara, não dá. Então, de fato, a construção, eu acho que esse nosso cenário só fez acentuar essa preocupação é importante ter planejamento, claro, óbvio, mas planejamentos flexíveis. Não dá para a gente ter um planejamento, isso aqui está cravado para 3 anos, é isso que a gente tem que seguir e tal. Vai por terra. Vou chamar o Guilherme. Primeiro o Gui que levantou a mãozinha, não, o Gui levantou, só mostrou o dedo aqui pra gente, que a gente grava isso no Zoom para poder se ver, que tá cada um na sua casa. Levantei, mas quem quer falar... levantou? Então você fala primeiro, e o seu sócio Juliano, ficou chupando o dedo um pouquinho. Em seguida o Juliano já emenda, tá? Já estamos combinado aqui. Vai lá, Gui. Tá na fila. Esse lance gostei da analogia que o Zobaran fez com a estrada. Acho que o lance também é você cada vez fazer um planejamento para uma estrada relativamente menor. Não adianta você hoje querer fazer um planejamento até anual, do ponto de vista de marketing. Vou fazer o planejamento do que eu vou fazer em 2021. Você pode até fazer um exercício, mas o risco de várias coisas caírem por terra e você ter que reagrupar é altíssimo. Me parece mais prudente nesse momento você fazer planejamentos parciais, vamos dizer, dentro do ano. Então, de 3 meses, talvez 6 meses, enfim. Mas fazer planejamentos com vida curta, enfim, períodos menores. Esse é o grande ponto, porque a coisa é muito dinâmica, e de fato, na situação que a gente está, não dá para a gente ter visão daqui a um ano, como é comum até pouco tempo atrás a gente encontrar. Lá em dezembro eu vou fazer o lançamento do produto X, em novembro a gente vai dar foco em outro... Agora já não mais, me parece que o negócio é mais... A cadência desse exercício de planejar muda muito. E gosto muito do que o Zobaran falou de reunir a equipe, cocriar de novo, rever e tal. É bem um ciclo mesmo, né? Vai ter que se repetir mais vezes esse ciclo durante o ano aí. Hoje, a gente pode considerar que é uma situação perene, né? Já faz um ano, então a gente, do comportamento das pessoas, da nossa capacidade de adaptação, isso tudo a gente já tem consciência. E eu acho que eu tenho, pelo menos, esse entendimento, não sei se o Zobaran pode dar um depoimento melhor, de que as empresas também, o planejamento da empresa como um todo, não o de marketing, né? Mas para onde vamos, o quanto a gente pode crescer, quais os caminhos escolher, já estão, apesar de difíceis, já estão mais, já é possível enxergar, né, um horizonte. Porque a grande questão para a gente aqui no marketing cara, precisa estar claro qual é o ponto A e o ponto B onde você quer chegar, né? Que é a estrada que o Zobaran, né, mencionou. Se você vai por estrada de terra, se você vai de bicicleta, se você vai de avião, pouco importa. Você vai precisar tomar, você como, né, gestor de marketing, vai precisar tomar essas decisões de, entre aspas, meio de transporte e rota mais frequentemente, que foi o que o Gui comentou. Porém, essa visão, muitas empresas já têm a visão de oportunidade em cima de uma resolução de uma pandemia, né, as coisas já começam a ficar um pouco mais claras em relação à oportunidade de negócio e oportunidade de crescimento ou não crescimento, o que quer que seja. E as decisões de negócio estão sendo tomadas ou endereçadas. Dito isso, o profissional de marketing, né, vê o ponto A e o ponto B e fala, moçada, chama todo mundo, indica os caminhos e fala como é que a gente chega lá, né? Em que trecho a gente faz de van, que trecho a gente vai cada um sozinho, é um pouco isso, não sei. É como eu enxergo essa etapa. Eu acho que
É isso mesmo, cara. Inclusive, eu até falo muito isso mesmo. Cara, se você vai purar, se você vai cavar um buraco e vai se enfiando pela terra, não importa. O de fato, a gente tem um plano A, né? O nosso plano de voo, né? A gente sai do ponto A para o ponto B. Claro que eu tenho alternativas, eu preciso ter alternativas durante esse trajeto, mas, cara, se você vai de carro, a pé, se você faz metade de bicicleta, metade a pé, a gente não tem que decidir isso agora. O importante é a gente ter em mente o que a gente quer né, e o que a gente vai encontrar ali naquele ponto B. E tem também uma pitada de, não vou dizer de dificuldade, mas ou desafio. Uma coisa é a gente falar isso de grandes empresas e empresas tradicionais. Outra coisa é você falar disso com empresas nativas digitais, né? Que é uma comparação, eu acho que a gente tá falando muito de meios de transporte, de logística, coisa e tal, mas o nosso papel é de marketing, mas é meio que um comparativo entre um transatlântico e uma lanchinha. Cara, para você virar o transatlântico, você tem que virar aqui, para daqui a 3 quilômetros você tá ali fazendo a curva. A lanchinha você já vai mais rápido. Então tem essa pitada de desafio também, que diferencia. Não estou querendo dizer se é mais difícil ou menos difícil, não é esse o ponto, mas tem uma pitada de desafio muito grande também quando a gente está falando de grandes empresas tradicionais, né? Vai lá, Gil. Na verdade, as empresas tradicionais já estavam, né, correndo um pouco atrás dessa digitalização, esse que é o fato, e aí essa história só veio para acelerar. Eu ia acrescentar, então, mais um desafio, ou mais uma pitada, como diz o Zobaran, que é a questão de rotas cortadas, né? Porque um dos caminhos, que é o presencial, né, e inclusive para a área de vendas, especialmente, muito desses caminhos conhecidos, que não precisa nem ligar o Waze, né? Já vai sozinho, você já sabe que vai dar certo, você já tem a expectativa, já sabe quantas visitas precisa fazer, você já sabe que aquele material é campeão, você já sabe todo. Cara, tudo isso, né? Realmente foi por terra. É como se esses caminhos estivessem interrompidos. E aí a oportunidade é em descobrir outros, talvez mais digitais, né? Muitas vezes mais digitais, em formatos diferentes. Eu acho que é aí que mora a oportunidade de construir esse histórico, porque o fato é, a gente planeja o futuro desejando chegar a algum lugar, mas as ações, e a gente já fez muito, eu já fiz muito dentro de empresa também, planejamento, até a empresa te força a olhar as ações que você fez no ano passado, o teu orçamento do ano passado, o que resultou, e você parte do passado para fazer o futuro muitas vezes. Isso é muito, hoje, olhando, e a situação atual, é muito ruim, né? Porque você tem pouca chance de reinvenção. Custa muito você tentar comprovar que algo novo vai dar um resultado muito melhor e diferente, porque se você já tem a certeza da comprovação da ação anterior. Então, eu acho que é um momento, de novo, difícil, né? Em que tem que encontrar novos caminhos, mas a vantagem é que são caminhos novos, né? Exatamente. E aí, eu tenho uma outra pergunta, claro que a gente já está falando dessa grande dificuldade que foi planejar 2021 por conta da grande neblina em que ainda estamos, vacinação em ritmo lento, novas variantes do vírus, indefinição sobre a volta do home office, quando será possível fazer eventos e reuniões presenciais e outras questões. Isso sem contar o suporte à força de vendas, que precisa continuar independente das vendas serem presenciais ou remotas. E mesmo considerando que o digital continuará fortalecido daqui para frente e que não tem como voltar atrás. Mas o ponto que eu queria pedir para o Gustavo comentar é o seguinte:
como é que você baseou as suas decisões, né? Como é que vocês basearam todas as decisões, tendo em vista todas essas variantes, né? E todas essas variáveis e os imprevistos, quando você acha que vai melhorar, piora, e etc. Quais são os critérios para tomada de decisão dentro desse cenário de instabilidades e muitas variáveis? Então, Renata, eu acho assim, em relação a critérios, eu acho que o principal deles, de fato, é a gente entender o cenário atual que a gente está passando, né? A gente imaginava que esse ano já estaria todo mundo, nessa época, de volta fisicamente nos nossos escritórios. E, pelo visto, não é isso, cara. A gente está falando aí que não tem nem ideia se vai ser em junho, julho, agosto, que vai estar todo mundo, né, vacinado. Pelo visto, não. Mas eu acho que critérios para tomada de decisão de planejamento para 2021 foram muito em cima do que a gente passou em 2020. A gente aprendeu muito com 2020 e a gente agora está tentando escalar muita coisa que a gente fez em 2020, porque o cenário é muito parecido com 2020 e nada parecido com 19, por exemplo, né? Então, esses critérios, eles também não estão 100% claros. Eu acho que isso é interessante também. Cara, não tem uma receita de bolo, assim. Não tem um critério ou alguns critérios que fala, pô, pode seguir que esse aqui. Eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente que daqui para frente o certo não é tão certo assim, né? Pode não ser tão certo assim. Então, sendo bem direto na sua pergunta, na boa, não tem critérios definidos assim, escritos em pedra que a gente, de fato, está seguindo. A gente está se baseando muito no que a gente construiu e enxergou e fez em 2020 e como também o cenário está desenhado para 2021, né? Fala, Gui, que está com o dedinho levantado aqui no Zoom para mim. Isso. O 2020 foi cruel mesmo. Esse bateu sem dó. Falou, cara, tossa voadora. O 2021 já dá para a gente tentar botar a bola no chão. Não quero minimizar os fatos. Mas não é um cenário de terra devastada ou caos na terra. O Gil falou um negócio que é importante. Os objetivos de negócio, eles são menos voláteis. A Rê também comentou, você ainda tem que dar o suporte à força de vendas, você ainda tem que gerar oportunidade, você tem que fidelizar cliente, você tem produtos a ser lançado. Essa linha ela se mantém, não estou falando que ela não sofre alteração. Óbvio que sofre alteração, tem mudança de rota, atrasos e por aí vai. Mas você tem um norte, você como marketing. O que sim muda bastante, que aí exige realmente essa flexibilidade de planejamento, é nas estratégias que você vai usar para chegar nesses objetivos de negócio. Acho que é um ponto que é legal a gente colocar, para que também a galera não fale, nossa, fudeu. Realmente não tem fórmula, igual o Zobaran falou. Qual é o critério? Não tem, bicho. Depende muito do teu negócio, do teu cenário, do mercado que você atua. Mas os objetivos de negócio, eles vão estar lá buzinando na tua orelha. E é importante que aí sim, você focar energia, não perder isso de mente, cara. Os objetivos de negócio, que são os mais importantes, eles ainda estão lá. Eles não vão ter nenhuma mudança? Lógico que vai ter. Mas é em cima deles que você tem que gastar energia e fazer seus ajustes de estratégias, principalmente. Vai, Juliano Dutini, você quer completar também? Eu acho que é isso. A questão, por exemplo, né, como é que era o lançamento de produto? Então você tinha o evento do ano, você fazia, sei lá, chamava as pessoas para uma demonstração, sei lá, né? Tem várias
mas já tinha algo que era formatado, até a área de produtos já esperava o que você ia fazer, ele já meio que já... Isso foi por terra, essa é a questão. Aí você vai continuar, você não vai mais lançar produto? Não, vai lançar. Então, quais as ferramentas que você usou em 20 que funcionou? Né? A gente teve vários eventos digitais que simulam. Eu não gosto de nada que simula o mundo real. O mundo real é mundo real, o mundo virtual é mundo virtual. Mas tem essa, não, o cara entra no stand e tal. Eu vi, são legais. Eu pessoalmente não gosto da experiência, mas é uma questão realmente pessoal. A lógica é se mantém, cara. Você consegue fazer, né? Ele vai trazer o mesmo volume de leads? Talvez não vá trazer. Você vai precisar trazer outras frentes. É o que o Gui falou, né? Os objetivos de negócio precisam estar claros. A área de marketing tem que saber, como o Zobaran falou. Ele junta a equipe dele e fala, moçada, e aí, como é que a gente vai resolver? A gente tem pouca experiência nesse cenário, que foi o ano passado, muita experiência que serve para pouca coisa, salvo para fortalecer as nossas habilidades, né? A gente tem habilidades conhecidas, algumas não servirão para absolutamente nada mais, e outras, né, que a gente tem que olhar na caixa de ferramenta aí e pôr para rodar. Eu acho que é por aí, não sei se o Zobaran concorda. Eu concordo, sim, cara. E assim, essa caixa de ferramenta e o exemplo que você deu no lançamento de produto é isso, assim, cara. O lançamento de produto vai continuar existindo, assim, novos produtos vão continuar existindo. Pô, como é que se faz o lançamento de um produto, cara? É meio que, entre aspas, assim, né? Não é tão radical, mas rasga o que você fez lá em 19 e reaprende. Eu acho que essa é uma palavra que eu acho bem importante para esse período, que é a gente reaprender e a gente hackear, né? Porque como é que a gente vê aquele modelo, que é um modelo by the book, né? Como é que você hackeia aquele modelo? E não só digital. Cara, tá todo mundo em casa. O consumo de televisão aumentou absurdamente. Você vê Big Brother aí, tá certo que, enfim, mas batendo recordes de audiência, inclusive de patrocínio, já tinha esgotado há muito tempo. E é um fato, cara, quem iria imaginar que o consumo de televisão pudesse aumentar em 2021, sendo que a gente está falando de mundo de Netflix, mundo de streaming da vida, então muito doido. Toma essa planejamento, né? Tipo, TV bombou do nada, tal. É muito louco. Tenho mais uma pergunta para vocês aqui. Uma das tendências que a gente detectou nas entrevistas do e-book é que um bom planejamento flexível de marketing B2B envolve investimentos diversificados em diferentes mídias e estratégias, sem se prender a soluções fixas, seguindo aqui o que a gente já está comentando. Mas queria que o Gustavo comentasse, e depois o Juliano e o Guilherme podem complementar. O que vocês têm enxergado em relação à mudança de investimentos de uma maneira ampla em marketing B2B? Então, foi um pouco, essa sua pergunta até foi meio que um pouco do gancho que a gente comentou, né? Na outra. Não é só digital, né? A gente tem que entender muito de fato esse comportamental, principalmente no mundo B2B, né? Que é que é diferente, claro, e necessita um olhar diferenciado, né? Acredito que para se atingir um público B2B, numa época pandêmica, enfim, que a gente teve que se reinventar, para mim, de fato, ser muito transversal no que tange a veículos, né, ou a meios, né, cara, não é só digital, não é só TV, não é só, eu acho assim, não é ou, é e, sabe,
E eu acho que a base disso tudo é conteúdo, né? E parece clichê a gente falando isso, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas, cara, é conteúdo. Agora, o diferencial, o estratégico é o como você vai construir esse conteúdo, de que forma você vai abordar esse seu cliente, em que momento, em que hora. Pô, você já conhece de fato o comportamental desse cara, né? Hoje em dia, a gente não tem que mais olhar. Teve um trabalho muito forte, assim, de uns tempos para cá, né, de construção de mapas de persona. Eu acho que isso é super válido para você entender o público que você vai atingir com determinada ação ou construção de algum produto e tal. Mas eu acho que isso tem que ir mais além de uma simples construção do mapa de persona, como a gente olhar também para clusters, né? Para a gente clusterizar e não, cara, hoje em dia a nossa jornada do consumidor, desculpa, não é mais aquela coisa assim, eu fui, aí eu cliquei num banner lá no site, aí o banner me levou para um site, aí no site eu olhei, cara, você clicou no banner, aí o seu WhatsApp tocou, aí você está fazendo uma live, aí você tem 2 telefones, você está com 10 browsers abertos. Cara, não é mais aquela jornada fluidinha, é toda rabiscada. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá, aí você se perdeu, você volta. Então, é uma estratégia multimeios, podemos dizer assim, entendeu? Vai lá, Gui. Eu acho que tem uma junção de forças aqui que tem que ser feito. O primeiro é você ter o planejamento flexível, que a gente já debruçou. E tem um lance de você, o tal do antifrágil, ou buscar ser a prova de crise. Óbvio que não tem receita infalível. Eu não vou dar aqui. Não tenho. Mas quando você olhar para a tua área de marketing, você tem que olhar se realmente você está dentro do possível a prova de crise. Se você está antifrágil, né? O livro está aí para todo mundo dar uma olhada. Realmente tem um conceito muito interessante. Vale a pena depositar todos os meus esforços, que seja no digital agora? Talvez não. Muita empresa botou essa ficha em evento, teve problema agora, por uma coisa completamente imprevisível. E o conceito de você ser a prova de crise é isso. Ninguém sabe quando vai acontecer uma crise. Se soubesse, não teria, né, esse termo, inclusive. Mas acho que é isso. Acho que é você conseguir ser flexível no seu planejamento, mudar rápido, quando necessário, e distribuir suas fichas, que é o que o Zobarão falou. E isso te deixa uma área menos exposta, né? Enfim, mais à prova de crise, de novo. Acho que isso é um fator importante que tem que ser considerado. É isso, cara. E assim, esse conceito do antifrágil, para mim, é sensacional, assim. Eu até escrevi enfim, montei uma palestra em cima um pouco desse conceito, que depois a gente vai falar mais disso aqui e tal. Mas, cara, de fato é isso. O antifrágil, ele se beneficia com caos. É como você, diante do caos, enxerga isso como oportunidade. Como você, diante do caos, você se torna mais forte diante do caos. É o exemplo lá da Hidra de Lerna, né? Da mitologia grega, que você cortava uma cabeça, cresciam 2, cara. Isso é ser antifrágil. Diante do caos, você fica mais forte, né? Então, é só para complementar aí que eu achei interessantíssimo esse conceito mesmo. Vou passar para frente aqui, mas já a gente volta no conceito do antifrágil, porque realmente acho que vai se encaixar em coisinhas que eu já separei para colocar na roda aqui para a gente. Mas falando um pouquinho sobre ousadia e alegria, além da análise fria e racional de cenários, né, e que são, né, os 2 elementos mais importantes para seguir adiante e encontrar novas saídas, além da racionalidade, são criatividade, ousadia, alegria, cocriações, né, e a coragem de tomar iniciativas inéditas. Qual de vocês tem exemplos bons e bacanas de ousadia, alegria
iniciativas inéditas e talvez consideradas arrojadas demais em 2019, mas que a partir de 2020 se tornaram bastante bem-sucedidas, digamos assim. Quem fala primeiro do rolê? Vou eu aqui. Primeiro, para mim, o mais ousado que uma área pode fazer é fazer o que não estava fazendo até então. É realmente comprar risco. Isso vai depender da empresa. Para algumas empresas, fazer uma live é o movimento mais ousado que ela pode fazer. É um negócio completamente fora da curva para a realidade daquela empresa e para o que ela vinha fazendo até então. Para outras, não. Já faço live há 5 anos, 6, 10, 20. Não é. Então, eu acho que, acima de tudo, a ousadia é você realmente assumir o risco daquela parada dar errada. Eu vou tentar, sabendo que eu corro um risco de ser um tiro na água. Primeiro, para mim, o conceito de ousadia principal é esse. Eu tenho um exemplo legal de um dos clientes que, inclusive, estão no e-book, que aí é uma ousadia tanto da área de produto quanto da área de marketing. Eles tinham um serviço que não era o serviço prioritário, não estava sequer no plano de 2020, mas que era um serviço basicamente de você conseguir fazer identificação de funcionários remotamente, né? Então, com esse trabalho no home office, conseguiram alavancar o serviço. O lance foi, vamos priorizar esse produto, porque ele faz todo sentido nesse momento. Ah, mas não está no plano. Ah, a gente não tem material, não tem conteúdo. Marketing, vem, ajuda. A gente precisa disso aqui para ontem, porque para aquele momento o produto ganhou muita relevância. Então, acho que é um exemplo legal de ousadia, de o quê? Quebrar um plano que já estava de pé, com produtos, que já devia ter budget, orçamento, gerente de produto no cangote ali, pedindo para priorizar e tudo mais, mas não. A gente vai mudar a rota completamente. A gente vai trazer um produto que estava lá no segundo nível, porque, de fato, para o momento do mercado, ele faz mais sentido. Então, foi assim que foi feito. Aí o marketing fez toda a ativação. Mas é um movimento que foi feito de maneira muito rápida, muito ágil. Cara, precisa ter estômago para isso. Todo mundo que está ouvindo aqui, imagino boa parte, está no dia a dia de empresa. Sabe como esses movimentos bruscos, essas derrapadas, não são simples de fazer, de orquestrar, de aprovar, de mensurar depois. Então, eu admiro muito isso. Tem questões criativas que saem da caixa, beleza. Mas esses movimentos que as empresas fazem no dia a dia, que às vezes passam desapercebido, eu realmente respeito muito. Para mim é ousado, é legal e incentivo os profissionais a fazerem. Ousadia, para mim, não é você construir, às vezes, um robozinho que sai do seu relógio. Ah, isso pode ser ousado? Ah, beleza, pode ser ousado. Mas, às vezes, ousadia, cara, pode estar em fazer o óbvio bem feito. Porque hoje a gente é tão bombardeado por tantas ousadias que N empresas e N, né, enfim, N situações que a gente se depara e que, às vezes, o nosso negócio não consegue nem mandar um e-mail marketing com o nome certo da pessoa. Cara, e você está querendo construir um robozinho que saia do seu relógio? Tudo bem, não é que você não tenha que iniciar uma jornada dessa. Mas, cara, você não consegue mandar, tipo, você manda e-mail marketing dizendo ainda, olá, sei lá, olá, amigo, aí põe entre parênteses, porque você não sabe. E aí é uma provocação para a gente, né? Acho que são contrapontos, eu adoro fazer contrapontos, que, cara, se a gente está tão acelerado, a gente está sendo tão impactado por ousadias, por tecnologias, e que às vezes a gente esquece de fazer o óbvio bem feito. Cara, você atende bem o seu cliente pelo telefone, porque o cara ainda quer ligar. O cara vai ligar. Então, não atenda. Pô, você quer fazer uma coisa super ousada? Então, colocar isso nessa balança, e eu acho que esse 2020, 2021, ele vem, de fato, para que a gente possa puxar um pouco o freio de mão, sabe? E rever esses conceitos, vai. A gente está fazendo isso com a gente mesmo, né? Eu até falo, assim, nessa palestra que eu comentei, cara, a transformação digital já é coisa do passado. O que eu quero dizer com isso? Cara, as empresas já estão fazendo, ponto.
agora é bem-vindo à era da transformação pessoal, individual. E aí vem esse conceito de antifrágil, como a gente falou, vem esse conceito de ousadia, mas nosso, de cada um. Eu acho que todo mundo se reinventou durante essa pandemia e às vezes está fazendo o óbvio bem feito. E será que a gente não tem que levar isso também para dentro das nossas, da nossa empresa que a gente está? Então, para mim, ousadia está aí. E concordo com você, cara. Às vezes fazer uma live é super ousado. Aí você fala, para que isso, Gustavo? Pô, Guilherme, que isso, fazer uma live? Dependendo da onde você está e qual o cenário, o ecossistema que você está inserido, fazer uma live é, sim, uma baita ousadia. Ou você priorizar um produto perante o outro, de acordo com o cenário, é uma ousadia. Como é que você vai chegar para um diretor, chegar para um vice-presidente e apresentar e falar, cara, esse produto aqui, vamos dar uma pausa, porque ninguém mais agora, neste momento, está preocupado em ter este produto, mas está preocupado em ter este outro produto. Vamos repriorizar? Aí que vai também a ousadia da onde você está e do seu corpo executivo. Cara, uma coisa, não dá mais para você ficar pensando em quatro paredes, criação de produto, isso tudo. Você tem que ouvir. É muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Né, Gil? O que você acha? O que eu acho de legal disso tudo, sabe o que é, cara? É que aumentou a tolerância ao erro. A grande questão acho que vocês mataram aí o ponto em relação ao que é ousadia. Eu acho que sobre isso não há discussão. Cada um está inserido num contexto diferente. O mercado B2B é diverso, é composto por empresas e por profissionais que tomam decisões importantes e de longo prazo. Não é um negócio que você mexe e amanhã dá resultado, não é assim. Então, a gente sabe do que está falando. E aí, qual que é a grande questão? Bicho, não tem passado e o futuro não está escrito ainda, você não tem referência. Agora é a hora, bicho, de você fazer as coisas que você mais acredita, ou que deixou guardado, ou que para aquele momento, né, você não teria coragem de propor, ou eventualmente nem sequer questionava, né? Nem sequer questionava, o que é pior. Então, com essa lógica de que a gente hoje assume, e acho que já pode dizer com toda a segurança, de que o mundo pré-pandemia e depois disso controlado, enfim, extinto, se Deus quiser, em breve, o mundo vai ser outro, a transformação digital já foi, a gente é o que o Gustavo falou. O mundo precisa ser mais tolerante ao erro, as pessoas precisam ter mais segurança em inovar. Segurança no sentido não de dar certo, segurança no sentido de que pode errar também. Né? Hoje, você vai levar e muitas vezes o Gustavo deve ter enfrentado isso diversas, ainda enfrenta. Você leva lá para a mesa de discussão a aprovação do seu orçamento, a aprovação de uma ação nova, bicho. Tem que falar o que você espera, como é que... Tem pergunta que, na verdade, você inventa uma resposta, porque você não sabe, bicho. Eu nunca fiz. Mas então talvez fosse melhor botar mais dinheiro naquela outra que você já sabe. Acabou isso, moçada. Então, assim, galera aí que está escutando, como disse aí, tem quem está vendo o copo meio cheio, meio vazio. Independente da sua visão sobre cheio e vazio, eu acho que a gente vive uma oportunidade única de propor coisas fora da caixa, dentro do contexto que você está inserido. Pode ser uma live, como disse o Gui, pode ser, cara, mandar uma carta, né? Já que está todo mundo em casa, a gente estava discutindo isso, né? Fazer a landing page impressa. A famosa mala direta chama, né? É isso, cara. O espaço agora está aberto ao infinito. Claro que as coisas precisam se comprovar e essa construção vai acontecer e esse histórico vai depois influenciar suas decisões futuras. Mas agora é a hora. É muito louco isso, Gil. Você falou e me deu um estalo aqui. E é mais um contraponto, assim, né? Cara, se a gente para pensar, aí é uma provocação, né? A gente meio que tá voltando no tempo, assim. É o que você falou, cara. Imagine em 2019 se você chegasse no meio da sua ação e falasse assim, eu vou enviar uma mala direta.
Cara, você tá louco. E o cara é velho, antiquado, imagina enviar uma mala de... Aí você, hoje, se você propor isso, será que não faz mais sentido? Pô, tá todo mundo em casa. Será que a pessoa não vai receber isso e tal? Olha que Então, inovador. isso. Então, a gente tá num momento de contraponto, assim. Cara, hoje em dia, você não vê mais grandes hipermercados sendo abertos, você vê mercado de bairro. Você vai ali na esquininha e compra, só falta pedir para pendurar ali no prego, cara. Só tá faltando isso. Eu quero complementar duas coisas. A primeira, revista impressa e produtos impressos, livros. Eu que sou jornalista e, enfim, faço conteúdo, não importa em que plataforma esse conteúdo está, você começa a ter uma volta de formatos impressos de revistas, por exemplo, que podem ser usadas para você como um presente, como um mimo, como se fosse um luxo que você entrega para parte da sua carteira de clientes e etc. Claro que vai ter o custo do papel e o custo do envio, o custo da distribuição, teoricamente, é muito maior do que o que a gente tem no digital, né? Mas você começa a ter essas rebarbazinhas, essas coisinhas acontecendo. Segundo ponto, eu adoro fazer perguntas especulativas e loucas, que nem essas que o Juliano colocou, perguntas para respostas futuristas, mas o que eu mais gosto como repórter e como ouvinte, como consumidora de informação, é quando a gente ouve assim, não sei, nunca fiz isso antes. Exatamente isso que o Juliano falou. Não sei, nunca fiz isso antes, mas fazendo aqui um exercício de reflexão, de cocriação, acho que a gente pode ir por aqui ou por ali. Porque soa verdadeiro, né? E é verdadeiro, é exatamente o que a gente está passando nesse momento todo. E agora sim... quer complementar, Guilherme Boarim? Você tinha levantado a mãozinha, depois Não, você parou. eu ia dar um alerta do tipo... Também assim, ó, não é para pegar esse bonde do tentar o novo e vir com aquela ideia que você viu num case incrível que não se encaixa bem no modelo, no momento da empresa e no modelo de negócio. Tem que ter também essa maturidade de propor algo que realmente faça sentido para aquilo e que esteja acompanhando a capacidade da empresa de botar aquilo no chão e fazer. Só isso, porque a gente tem uma tendência, nós como marqueteiros aqui, uma certa vaidade de querer fazer a grande ação inovadora, a grande sacada, tal. Cuidado com isso também. Não acha que esse momento é para tentar botar alguma coisa muito mais, às vezes até por vaidade mesmo, do que algo que faz sentido para o negócio e que combine de novo com a capacidade da empresa. Vou jogar essa bola para frente aqui e vou jogar ela de novo para o Gustavo. Queria que o Gustavo comentasse como tem sido a sua relação, a relação da sua equipe interna com parceiros externos no momento. Como tem sido a dinâmica de trabalho, como é que funciona essa soma de expertises entre a equipe interna e a equipe externa. Aqui me refiro especialmente às agências que colaboram com vocês em marketing B2B, mas você pode fazer um exercício mais amplo também, se você achar que deve. Não, então, no começo, como para todo mundo, a gente teve que reaprender, né? Ou, na verdade, aprender, né? Porque a gente nunca passou por isso. Então, mas agora está super fluido esse dia a dia entre o time e os parceiros. Isso está andando, fluindo. Planejamento a gente construiu e vem construindo, vem alinhando esse planejamento flexível e de forma toda online, né? A gente construiu em pouquíssimo tempo um projeto que foi um baita projeto lá na Porto Seguro, que chama Meu Porto Seguro, que foi um projeto onde a gente ajudou mais de 10 mil pessoas, foram 10 mil pessoas que a gente contratou e deu uma renda ali de R$ 1.500 durante 3 meses, né?
1.500 por mês, e a gente simplesmente ajudando essa pessoa, capacitando, entregando para essa pessoa todos os conteúdos que a gente tem, mas para o time interno, a gente começou a colocar isso para fora, e foi um projeto que a gente não sabia o que isso poderia dar, mas era um projeto que a gente tinha que fazer. E, cara, a gente fez com o time todo, assim, não foi um baita timaço, assim, mas em 2, 3 meses a gente conseguiu já colocar esse projeto de pé, e em pouquíssimos dias a gente recebeu mais de 600 mil inscrições para este projeto, para 10 mil vagas. Aí você, putz, caramba, aí a gente teve que se reinventar, né? Pô, como é que também a gente acaba ajudando essas 590 mil, né? Então, um projeto maravilhoso, ainda está acontecendo, está na última onda, a gente já contratou as 10 mil pessoas. Aí você vê assim, vários relatos interessantíssimos de pessoas que se reinventaram através do projeto, que enxergaram oportunidades para encarar outro caminho na sua vida. Então, foi bem interessante. E aí, aonde que eu quero chegar? Porque, pô, para a construção de um projeto desse, com todo mundo na sua casa, imagine como que isso foi, né? Então, a gente até gravando filme, e a gente acompanhando pelo Zoom, a pessoa gravando lá, aprovando casting pelo Zoom, fazendo reunião de PM pelo Zoom, e tá indo, né? Para vocês que têm agência, que estão do outro lado do balcão, Juliano, do Tini, como é que teve alguma mudança de interação com clientes, da maneira de trabalhar, de delegar tarefa, nesse exercício constante de cocriação? O que você acha que mudou? E mudou para 2021 também, né? E mais, o que vai ficar, né, para o futuro aí? Eu acho que no começo a gente, né, naquele susto, a gente acabou tomando a frente em algumas situações nessa onda de que a gente tem clientes que tem. Os clientes dos nossos clientes foram muito impactados, então a gente, na linha até editorial nossa e nos trabalhos que a gente faz junto ao cliente, a gente tentou amenizar, né, trazer informação, porque a verdade é essa. A informação é a única coisa que pode ajudar nessa situação. Informação e formação, acho que é o exemplo aí que trouxe o Zobaran. Mas hoje, eu acho que a principal diferença é que a gente sempre teve muito... o nosso modelo, né, sempre está muito perto do cliente, a gente entende muito a dinâmica dele. Então, não foi isso muito que diferenciou. Eu acho que aumentou muito a demanda. A gente tem visto por proximidade com vendas. Eu acho que a gente tem discutido, e eu acho que inclusive o próximo episódio nosso vai tratar disso, que é sobre ABM, estratégias de ABM, social selling. Eu acho que esse ferramental que é relativamente novo, um conceito não tão novo, mas está vindo com bastante força. E é uma demanda que a gente tem pego ou sugerido, ou às vezes até recebido. Então, eu acho que esse é um tema do momento, assim, se eu fosse falar, cara, como é que a gente tem visto do lado de cá, suportar a área comercial, ferramentas e soluções que ajudem marketing a ajudar a sua área comercial e por consequência, estar mais próximo do cliente. É isso, o marketing hoje, né, cara, de fato tem que ter essa preocupação, né? Enfim, se a gente for falar qual é o futuro do profissional de marketing e tal, ele tem que estar muito conectado. Hoje, marketing é venda, né? O principal ali é a venda. Então, se o time de marketing não estiver preocupado ou não tiver com isso no seu radar,
tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Então, não é só ficar fazendo ações e tal, não. Tá bom, essa ação, o que que ela vai me trazer? Então, e essa é uma postura diferente, indo bem em linha aí com o que o Gil falou, que tem que ter essa preocupação mesmo, cara, não é? É o que a gente tem percebido e sido demandado, né? A outra coisa que eu vejo é uma atenção especial para porque nesse mundo competitivo de todo segmento tem sua competição, tal. Às vezes eu tinha a impressão que a diferenciação é pouco trabalhada. Eu tenho visto um olhar, né? Acho que a partir disso as empresas passaram a olhar mais para dentro e a se entender e se reconhecer. E tem uma necessidade hoje de buscar estratégias de diferenciação. Então, como é que o que eu faço diferente? Como é que é a minha visão de mundo? Eu acho que isso também é um movimento que eu tenho percebido das empresas, que é parar tanto de ficar olhando o que o outro está fazendo, tá? Olhar para si mesmo, se reconhecer e falar, cara, a gente faz um jeito diferente. A gente tem um atendimento diferente, a gente tem, né, quais são o que... Claro que tem sempre o que tem que melhorar, mas tem uma essência que não tem como, em todo o mercado, por mais comoditizado que... Não sei se falei bem essa palavra, mas enfim, que seja, ele tem diferenças no atendimento, ele tem diferenças das pessoas, na cultura, eu acho que isso tem que ser valorizado e tem que ser mais exposto, porque isso facilita, no final do dia, o comercial... se existe uma aproximação daquele cliente com a nossa área comercial, significa que ele entendeu e se reconheceu. A chance de dar certo é muito maior, porque tem uma conexão além da oferta propriamente dita, porque a oferta aí você compara tal e fala, legal, tá bom, esse custa 100, esse custa 99, por que eu vou comprar o de 100 se o outro é 99? E olha que eu estou falando de uma diferença pequena, ou quase inexistente, né? E aí isso pode trazer... Eu tenho percebido esse movimento também. Aí que entra muito, Gil, a força da marca, né? Enfim, o que todo mundo a gente já fala, tal, que o propósito mesmo, cara, por que você vai comprar da de 100, da de 99? Cara, isso aqui, de fato, ele me entrega um valor a mais. Eu reconheço isso pagando uma moeda a mais por isso. Parabéns. Então, o poder da marca, e é um outro podcast para gente, mas cara, é importantíssimo. Por isso que as empresas estão olhando para dentro, porque qual é o poder da minha marca? Esse é uma grande diferenciação perante a minha concorrência. E temos que saber explorar, temos que saber colocá-la isso em jogo, porque essa moeda a mais, com certeza, está ali no que você vem construindo, está ali no seu propósito de marca. Eu só reforço que quando a gente fala de marca, parece que vai para algo fora do alcance, não, né, algo glamuroso. Não se trata disso, eu tenho certeza que isso não é isso que você está dizendo, é só para ir para os nossos ouvintes, para a gente provocar. Cara, é o que você faz no seu dia a dia, é tão simples quanto, né? Não adianta você fazer hoje, né, em 2021, você prestar um péssimo serviço e fazer campanha de TV dizendo que você é demais e que está tudo ótimo, botar depoimento fake. Isso não constrói mais nada, gente. Agora cada pontinho de esforço de todo mundo é que constrói, né? Então, quando a gente fala de que esse negócio da marca parece algo que ninguém é responsável e todo mundo né? No fundo é isso, cada detalhe conta, cada contato conta, cada forma. E a sua forma única de fazer é o que faz a diferenciação nesse contexto todo. E isso engloba, com isso, a sua marca fica dentro desse espectro, e isso faz com que você possa eventualmente cobrar mais. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É como você tangibiliza a sua marca, né? É no atendimento, é na forma que você atende, é na forma que você se apresenta, tendo essa consistência, essa coerência. E aí parece ser simples. E não é, cara. Então, é bem isso que você falou.
A marca não é no nível estratosférico, é como você tangibiliza a sua marca, né? Faz sentido, sim, isso aí. Estamos chegando ao final desse episódio do Conversa B2B, mas antes eu vou até pedir uma musiquinha especial para esse momento aqui para nossa produtora, nossa musa do som, nossa grande Michele, porque agora eu vou direcionar uma pergunta reflexiva, daquelas que o Juliano gosta, para cada um dos nossos membros de hoje, do nosso trio GGG, Gustavo, Guilherme e Juliano, nosso trio de atacantes, 3 heróis do marketing B2B brasileiro. Um deles é flamenguista e está especialmente feliz com o campeonato brasileiro recém-conquistado aí, está todo se achando, se sentindo. Mas eu queria saber o seguinte, de todos os aprendizados que vocês tiveram até agora, em termos aí de planejamento flexível, de flexibilidade, né? Que é o grande tema do episódio de hoje. Qual desses aprendizados se tornou um verdadeiro superpoder que pode ser usado daqui por diante? Cada um fala um, tá? Não pode se repetir. Essa é a nossa gincana. Vocês querem tempo para pensar? Olha, um já levantou a mãozinha para mim aqui. Gente, eu vi. Vou chamar ele primeiro. É o G de Guilherme. Fale, Guilherme. Boa, que aí se alguém falar o meu, melhor ir primeiro. Um superpoder. A gente fala de planejamento flexível, planejamento antifrágil, né? Uma área antifrágil. Isso depende de pessoas, de profissionais que sejam flexíveis, resilientes no caso, e antifrágeis também. Então, aquela questão, não estou falando que o profissional de marketing tem que saber, sei lá, programar de um dia para a noite. Não é esse o ponto. Mas é você abrir um pouco mais teu leque de know-how mesmo. Eu sou especialista em eventos de feira para mercado de SaaS. Puta, começa a abrir um pouco mais o leque, começa a entrar no digital, começa a ver um pouco mais do offline, inclusive, enfim. Acho que tudo isso que você vê de movimentos que a área está fazendo, você como profissional precisa fazer também. Porque, na verdade, a área são profissionais juntos. Então, isso não existe se as pessoas não acompanhar esse movimento. Então, eu deixo aqui a dica. Você, como profissional, busca fazer esse movimento também na sua carreira, enfim. Quem vai ser o segundo? O segundo herói do segundo superpoder é o G de Juliano. Hoje eu tô bem idiota, né? Vai lá, Gil. Cara, o meu parece meio adolescente, né? Tipo tiozão adolescente, mas eu acho que é a liberdade, bicho. Hoje a gente tem total liberdade de propor e de arriscar mais. Isso eu diria que é quase inédito. Tirando essa startups, né, que você está construindo, e mesmo aí nesse mercado já tem algumas lógicas, algumas ferramentas já consolidadas de como fazer. Eu acho que a grande oportunidade, o grande poder agora é de se arriscar mais, né? A certeza que a gente tinha, de alguma maneira, das coisas, a segurança travava, né? Isso, você tinha mais elementos para considerar. O passado usado como previsão, o passado não serve mais como previsão, então eu acho que o futuro, não ter um futuro escrito é muito libertador no sentido de profissional e de você mesmo como pessoa e profissional se reinventar e também propor coisas novas como aí dentro dos seus desafios do seu marketing B2B. Sobrou para você agora, Zobaran. Eita, Gustavo caramba. Zobaran. Eu fiquei por último só para dizer uma coisa assim, que nós somos bicampeões brasileiros e octacampeão. Bom, Bi e octa. Quero réplica. Quero resposta. Sabia. Resposta. Guardou para o final. Guardei. Essa daí agora ninguém vai poder retrucar. Eu acho que, para complementar isso, eu acho que, diante disso tudo, para mim, o grande poder é aprenda a viver, a não viver na sua zona de conforto. Eu acho que você está sempre incomodado, eu acho que também pode ser uma outra palavra, se você resumir, cara, esteja eternamente incomodado, mas não aquele incomodado chato, né? Que
qualquer coisa você, eu estou incomodado. Não, incomodado de forma coerente, né? Então, se incomode, seja provocador, assim, e sempre pergunte, mas por que não fazer isso? Ou por que não fazer dessa forma? Ou por que não ir para esse caminho? Eu acho que a gente fazia pouquíssimas perguntas de por que não antes, e acho que agora a gente faz muito mais e deve fazer cada vez mais perguntas de por que não. Muito bem, gente. Por que não? Não é verdade? Porque sim, estamos terminando esse episódio do nosso podcast Conversa B2B, porque o que é bom realmente dura pouco, que deprê, mas é isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, Gustavo. Volte sempre. Eu que queria agradecer, Juliano, Guilherme, Renata, o pessoal, todo mundo aí da Conversa Tech, agradecer a oportunidade de forma online aqui, não fisicamente, né? Mas agradecer também e recomendar o e-book aí que foi criado por esse timaço, e eu tive a honra de dar os meus 50 cents de contribuição ali. E dizer, enfim, estou à disposição dos ouvintes aí, é só me conectar pelo LinkedIn ou Instagram, e agora também estou até no Clubhouse, né? E vamos que vamos, estou aí sempre à disposição, contem comigo sempre, porque conversar, trocar, eu acho que é a grande sacada do momento, não guardar nada para a gente, vamos trocar. A gente não está na era do compartilhar, carros compartilhados, bicicletas compartilhadas, vamos compartilhar ideias também, que eu acho que é por aí o caminho. Deixa eu só botar um adendo no Gustavo. Quem não tiver ainda o convite para o Clubhouse, o Zobaran está cedendo, ele tem vários convites sobrando, é só conectar ali no Instagram que ele passa, e você pode também usar o Clubhouse na maior moral. Com certeza. Se você tiver um iPhone. Mas fora isso, falando em compartilhar, Gustavo, essa apresentação que você mencionou sobre o antifrágil, etc., tem link que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes? Se tiver, a gente compartilha. Por enquanto, ainda não, Renata. Ela é só um formato de palestra mesmo, de apresentação. É um hobby que eu tenho, que eu faço algumas palestras e tal, mas ainda não consegui subir nenhum link. Mas eu abordo ali, chama Hackeando a Persona, onde a gente fala muito sobre isso, como é que essa nova era de nos hackearmos, né? Da gente, de fato, é a era da transformação pessoal. Tá aí, ó, mais um tema para podcasts futuros, hackeando a persona, mais coisas que a gente pode pensar e fazer daqui para frente. Juliano e Guilherme, que estava tomando corote na casa dele, e o caramba, e ó, vamos mostrar o corote aqui, ó, que maravilha de corote, ó, que bonito o corote. Muito obrigada também, Guilherme e Juliano. Digam tchau para os nossos ouvintes, por favor. Obrigado, ouvintes. Muito feliz com o episódio. Acho que foi uma discussão interessante, um momento difícil, e acho que a gente conseguiu abordar aí a proposta inicial de uma maneira legal e, enfim, como é o nosso jeito de fazer. Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. E um obrigado especial para o Zobaran, que nos agraciou com a presença. Tamo junto. Com sua doce presença. Ouvintes, mais um muito obrigada da minha parte pela seleta companhia de todos vocês. Seguimos firmes, criativos, corajosos e fortes daqui para frente. Até o episódio que vem. Tchau, tchau.